Olá, minha querida irmã, que alegria poder estar com vocês nesse evento tão importante do Mães com Fé. Obrigada, Tati, obrigada, Drica, pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui com vocês para falar de um tema que queima no meu coração, né? Que é a fé e espiritualidade na infância. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Geise, sou casada com o Antônio há 10 anos e juntos nós temos 3 filhos, o Caio, o Levi e a Sara. Hoje eu tenho o grande privilégio de me dedicar integralmente ao lar, à família e também poder realizar um ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, chamado Mães pela Graça. Nesse ministério eu incentivo as mães que caminhem com Jesus, que dependam da graça do Senhor para realizar a maternidade e que descubram que viver a maternidade com Jesus é maravilhoso. E que levem os seus filhos com elas nesse caminho, né? Instruindo os filhos no caminho do Senhor. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito, que ele diz que criar os filhos no caminho do Senhor pressupõe que você esteja neste caminho, né? Então, que nós possamos ser as que guiam os filhos pelo caminho que estamos andando, que é o caminho de Jesus. Então, hoje vamos falar, né, um pouquinho sobre isso, né, de forma geral é isso, né, mas trazendo um pouco mais de profundidade a esse tema sobre a fé na infância. Então, primeiro vamos entender essa infância, né, quem são as crianças. Algumas pessoas vão dizer que crianças são quadros em branco, né, pra gente pintar. Não, não é nada disso. As crianças já nascem com algo delas, os seus temperamentos, as suas personalidades, elas já nascem pecadoras, né? Necessitadas da graça, necessitadas do evangelho. São seres em desenvolvimento, né? Elas têm muita coisa ainda a ser formada dentro delas, a ser lapidada. E por isso que o período da infância acaba sendo um período de solo fértil, né? Onde nós podemos ter uma influência maior sobre os nossos filhos e não devemos desperdiçar esse momento que temos nas nossas mãos, né? A identidade dos nossos filhos está sendo lapidada na infância, eles ainda estão entendendo quem são, qual que é o lugar deles nesse mundo, qual que é o propósito deles, e se nós ensinarmos a respeito disso baseados na palavra de Deus, que é a verdade absoluta, com certeza eles vão ter uma base de identidade firme e que vai dar a eles muito mais segurança nos momentos de questionamentos aí que aparecem na vida, né? E é um momento de espiritualidade e informação. Existem até pesquisas hoje em dia que dizem que existe a inteligência espiritual, mesmo pessoas que não são cristãs reconhecem que você ter espiritualidade, né? Você ter uma conexão com o espiritual é benéfico. Claro que nós cristãos sabemos que nós somos seres espirituais, isso é inegável, né? Para nós isso é chover no molhado, né? Dizer que a espiritualidade é importante. Mas eu acho interessante a gente observar que até as pedras estão dizendo, né, que é importante cultivarmos a espiritualidade. Então, nós, mães cristãs, quanto mais devemos priorizar isso dentro dos nossos lares. Eu trouxe para vocês até uma pesquisa de um pesquisador chamado James Fowler, que fala sobre estágios da fé, né, que vai mostrando como que a fé vai progredindo ao longo da vida e ao longo da maturação do cérebro humano, né. Então, o primeiro estágio, que é lá no comecinho, dos 2 aos 7 anos, antes disso também existe, né, a formação da fé, mas é muito mais difícil de explicar e categorizar, então ele chama de pré-estágio. Mas a partir dos 2 anos até os 7 anos ele chama de fé intuitiva e projetiva. Né? O que isso significa? Significa que é um momento que a criança ainda não consegue raciocinar logicamente sobre a fé, mas que ela vai usar a sua intuição para entender o que significa crer no Senhor, né? E depois disso vem uma fé místico-literal, né? Que ela consegue raciocinar de forma literal a respeito da fé, já entende, principalmente através de histórias, entende através de testemunhos, né? Através do que nós vamos contando para eles da nossa fé, do que temos vivido com Deus, e ela vai começando a formar a sua própria fé, né? E daí vem também o estágio da fé sintético convencional até os 18 anos. Ali que eles dizem, né, nessa pesquisa, diz que é o momento que a pessoa consegue tomar uma decisão mais concreta por si só a respeito do que ela acredita, das suas convicções, né, não é mais tão influenciado somente pelo que
a fé do outro representa, né? Mas ela consegue já formar a própria fé, né? Se decidir pela sua própria fé. Depois vem o estágio da fé individual, da reflexiva, que a pessoa começa a ter o seu próprio pensamento da fé, começa a expressar suas crenças e começa a se responsabilizar mais pelos seus compromissos, né, nas suas comunidades de fé, seus compromissos com Deus. Depois vem a fé conjuntiva, que é para mais de 30 anos, que a pessoa começa a ver que, mesmo não entendendo todas as coisas a respeito de Deus, mesmo não tendo todas as respostas, ela ainda pode crer nesse Deus. Na verdade, ela começa a entender que não ter todas as respostas revela algo sobre quem Deus é, né? E a fé universalizada, quando a pessoa vive intensamente sua fé em tudo que ela faz e ela expressa, né? Claro que isso aqui, gente, é uma pesquisa, né, entre milhares já feitas, e é só para mostrar pra gente, assim, como ali no comecinho já existe algo acontecendo. Né, que se nós queremos que os nossos filhos cheguem na vida adulta com uma fé concreta, né, uma fé estabelecida no Senhor, uma fé firme, né, na palavra de Deus, existe um trabalho precioso que nós mães temos o privilégio de realizar na infância. Além dessa pesquisa dos estágios da fé, na pedagogia também se fala sobre janelas de oportunidade. Né? As janelas de oportunidade são períodos onde nós temos oportunidades diferentes de acordo com a idade dos nossos filhos. Né? Então, ali até os 7 anos, que os pedagogos chamam de primeiro setênio, é o período da influência. Né, que significa que é uma janela onde as crianças estão prontas para nos ouvir. Eu sei que às vezes parece que não, né, que eles não estão ouvindo, mas a gente tem muito mais influência nesse período, né? Eles querem saber o que os pais pensam, o que os pais gostam, né? E eles aceitam normalmente sem questionar muito, né, os valores que estão sendo ensinados. Então, como vocês podem ver, é um período bem curto, né, que quem está vivendo essa fase aí das crianças tem uma oportunidade maravilhosa para instruir, né. Depois vem o período das impressões, né, a janela das impressões, que é dos 8 anos ao início da adolescência. E nessa janela eles já não aceitam tudo sem questionar, né, quem está vivendo isso já sabe como é que é. Mas a gente ainda tem uma certa influência, né? Elas querem saber o que acreditamos, mas elas também querem... Elas querem saber o que nós acreditamos, mas elas também querem saber por que nós queremos assim. É um bom período para a gente dar oportunidade para eles fazerem as perguntas, né? Mesmo quando a gente não tem certeza das respostas, a gente poder compartilhar com eles, estudar com eles. É uma excelente janela para que a gente possa alinhar e aprofundar os ensinos, né? E depois, por último, vem o período de treinamento, a janela ali da adolescência, né? A partir dos 14 anos, esse período de instrução vai chegando ao fim e entra um período que a gente vê eles formando as suas próprias opiniões, os seus próprios valores, né? E aqui a gente vai começar a ver um pouco do resultado daquilo que a gente fez nas outras janelas, né? Se a gente já deu uma boa base para os nossos filhos, a gente vai precisar encorajar, motivar, aconselhar eles a seguir por esse caminho, mas sem forçar muito, né? Eles vão ter as suas próprias convicções também. E diante de tudo isso que eu apresentei aqui, né? Estágios da fé, janela de oportunidade, o que isso tem a ver aí com o meu dia a dia, né? Isso tem a ver, eu quis mostrar isso para vocês, porque diante de tudo isso nós temos o papel de sermos intencionais, né? Independente da fase que você está passando, talvez você está com um bebezinho no colo, ou com uma criancinha, né, cheia de perguntas, ou com uma pré-adolescente aí, ou talvez seus filhos já estejam maiores, já estejam na fase adulta. Nós temos que ser intencionais, nós precisamos ser diligentes no ensino e entender que o tempo é agora, a hora é agora, né? Todas vocês devem estar familiarizadas com o texto que está lá em Deuteronômio 6, 5 a 9. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Existe um ensino que precisa ser feito com persistência aos nossos filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, andando, quando se deitar, quando se levantar. É durante o dia todo, né? Às vezes a gente foca somente naquele momento de vou fazer devocional com meu filho. É agora, né? Claro, isso também é muito importante, eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente não pode perder a oportunidade de falar com os nossos filhos a respeito de Deus todos os dias. É como se vocês fossem aí uma família que fala um idioma a mais, né? O idioma da palavra de Deus, um idioma que precisa permear todas as conversas, sabe? Eu crio os meus filhos, a gente pratica a criação bilíngue aqui em casa, né? Eu sempre conto isso porque quando comecei a fazer isso, o meu mais velho tinha 2 anos. Só que eu achava muito estranho, sabe? Eu não conseguia me sentir à vontade, não conseguia me sentir livre para falar inglês, mesmo sendo fluente. Eu achava que eu tava, sei lá, forçando a barra, não era natural, né? Até que começou a ser natural. De repente ficou natural e hoje é algo natural para nossa família, né? Falar 2 idiomas em casa. E por que eu conto isso? Porque às vezes a gente pensa assim, né? É meio estranho ficar toda hora falando de Deus, toda hora falando de Jesus, toda hora citando o versículo, né? Em casa. Mas faça, mesmo assim. Viu uma árvore bonita? Contempla o Senhor, fala pro seu filho, olha que linda essa folha que Jesus fez, né? Ai, mas é estranho, parece que eu tô forçando a barra. Não, comece. E logo você vai ver que essa linguagem da espiritualidade, ela vai se tornando natural aí dentro do seu lar, como se fosse um idioma que a sua família fala, né? Agora, eu queria falar também com vocês sobre outros momentos, né? Outras coisas que a gente pode fazer para ensinar os nossos filhos no caminho, né? E um deles é instituindo, sim, um momento de devocional, né, com os nossos filhos. E qual que é a importância disso? Então, vamos pensar aí em 3 pontos importantes pra gente aí que quer colocar a mão na massa, né? Que quer começar a praticar o devocional com os filhos, que quer trazer isso como um valor para dentro dos nossos lares, né? Eu comecei a fazer isso de forma bastante intencional quando meu mais velho tinha 2 anos também, né? Junto com o bilinguismo. E foi bem ali no período que começou a pandemia. Só que hoje, amadas, eu vejo que eu podia ter começado muito antes, né? Claro, o Senhor é bom, tá tudo certo, comecei cedo ainda, mas as crianças, elas têm uma facilidade muito grande de captar rotinas, né? De captar hábitos que nós queremos ensinar para eles, quando a gente é consistente. Então, eu queria falar de 3 pontos, assim, que eu acho essenciais para você, que quer ir colocar a mão na massa e trazer esse valor espiritual para dentro do seu lar. O primeiro deles é o propósito, né? O que eu quero dizer com isso? Que se você não entender o propósito de trazer isso para sua família, você não vai conseguir ir à frente, né? Em qualquer coisa que a gente realiza, qualquer objetivo que a gente tenha, se a gente não tem muito claro qual que é o propósito de realizar aquilo, a gente, né, logo nas primeiras dificuldades, a gente vai fraquejar, talvez até desistir, né? Então, quando a gente pensa assim, tá, por que eu vou ler a Bíblia todos os dias com meu filho? Qual que é o propósito disso? Por que eu vou orar todos os dias com meu filho? Por que eu vou separar 10 minutos por dia para sentar com essa criança de 2 anos e fazer o devocional, mesmo quando for difícil, mesmo quando a criança não estiver afim ou quando eu não tiver dormido bem? Por que eu vou fazer isso, né? E eu posso compartilhar o meu propósito, e eu acredito que muitas vão se identificar. O meu propósito para fazer isso é que eu quero que os meus filhos conheçam a Deus. Simples assim, né? Simples e grande.
né? Muito simples e muito grande, muito profundo. Eu quero que os meus filhos conheçam a Deus, eu tenho certeza que você também. Eu quero que eles tenham um relacionamento pessoal com o Senhor, eu quero que eles amem a Jesus, eu quero que eles amem estudar a sua palavra. Nós não podemos amar a Deus sem conhecermos as Escrituras, né? É nas Escrituras que o Senhor se revela a nós. Nós somos o povo da Bíblia, então nós precisamos abrir as nossas Bíblias para conhecer mais do Senhor. Não tem como a gente amar algo que a gente não conhece, né? Então, quando a gente pensa aí no que a gente está fazendo com os nossos filhos, a gente não está contando historinhas, né? Não é conto de fadas, nós estamos dando aos nossos filhos um recurso para que eles conheçam a Deus, o recurso, né, que é a palavra. Então, nós trazermos isso como hábito para dentro do nosso lar tem esse propósito muito grande. É simples, no sentido de que é algo simples para a gente lembrar. Por que eu faço isso? Eu quero que os meus filhos conheçam a Deus. Mas é grande, é profundo, porque vai transformar a vida deles por completo, né? Então, quando a gente pensa assim, eu tô contando aqui a história do Davi e Golias, porque eu quero que meu filho seja forte e corajoso. Não, tá, essa aplicação existe também. Mas eu tô contando essa história porque eu quero que meu filho conheça um Deus grande, que pode todas as coisas, né? Um Deus que cuida do seu povo, um Deus que preparou o caminho para que Cristo viesse desde a criação do mundo. Eu quero que os meus filhos conheçam isso. E assim, para cada história da Bíblia que a gente for contar, cada narrativa ali da Bíblia, a gente vai mostrando mais um pouquinho sobre quem Deus é para os nossos filhos. Então, esse é o primeiro ponto aí para você que quer trazer esse hábito de vida para dentro do seu lar, né? Tenha muito claro, muito estabelecido aí no seu coração qual que é o propósito. Escreva sobre isso. Porque quando você tiver naqueles dias que der vontade de desistir, né, que você tá assim, nossa, mas eles são tão pequenos, eles não prestam atenção. Ou eles estão numa fase que eles questionam tudo, estão sendo resistentes. Ou aqui em casa as coisas estão tão difíceis, nossa rotina tá uma loucura. Tudo isso pode acontecer, tudo isso pode ser verdade, mas se o seu propósito estiver firme e você estiver com ele muito claro dentro de você, você vai ter mais perseverança dentro disso, certo? A segunda questão aqui no colocar a mão na massa é nós pensarmos sobre as nossas expectativas, né? E aqui eu sempre convido as mães a fazer 2 movimentos. O primeiro deles é ajustar e o segundo deles é alargar. E eu já explico isso, né? Por que ajustar? Ajustar as nossas expectativas para aquilo que os nossos filhos são capazes de realizar. Por isso que eu também gosto de saber sobre o desenvolvimento das crianças, né? De pensar assim, o que uma criança de 2 anos é capaz de realizar? Você acha que uma criança de 2 anos vai ficar 20 minutos ouvindo você lendo? Não vai, né? Você acha que uma criança pode ouvir você ler 5 versículos da Bíblia? Acredito que sim. Então vai ajustando. E não é só uma questão de idade, tabela, né? É uma questão de conhecer o seu filho. De você saber, eu baixei lá um devocional, vou fazer aqui todo dia com meu filho, mas não tá dando certo. Espaça, aquilo que era para ser feito em um dia, faça em 3. Mas não deixe de fazer. Ajuste as suas expectativas para aquilo que o seu filho é capaz de realizar. E quando eu falo alargar as expectativas, é ter grande expectativa pelo que o Senhor vai fazer nesse momento devocional. Ajuste as expectativas sobre o que o seu filho é capaz de realizar, aquilo que o seu filho é capaz de compreender, vai ajustando, né, às vezes mais para cima, mais para baixo, mas sempre alargue as suas expectativas a respeito do que o Senhor pode fazer na vida dos seus filhos e na sua vida, quando você prioriza o estudo da palavra de Deus no seu lar. Quantas vezes Deus já ministrou no meu coração, quando eu estava falando com os meus pequeninos sobre a palavra dele. Eu tive momentos profundos de intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo trabalhando, me lembrando de coisas preciosas que o nosso Senhor ensinou ali no momento de devocional das crianças. Tenha grande expectativa, o Senhor não está em silêncio, o Senhor está trabalhando. E por último, é algo muito importante a gente lembrar de rotina. É um tema que eu gosto bastante. Eu amo falar de rotina, acho que é importante a gente
Sempre lembrar que as crianças respondem muito bem a rotinas muito bem estabelecidas, né? E aqui é importante que a gente pense em consistência, né? Realizar esse devocional com consistência todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos no mesmo lugar. Eu acho que quanto menor a criança, mais regradinho tem que ser, depois dá para ter uma flexibilidade. Quando eu comecei, meu filho tinha 2 aninhos, e o outro era bebezinho, né? Eu ficava com o bebezinho no colo, era sempre no mesmo local. A gente fazia na bancada da cozinha, todos os dias, mais ou menos ali no mesmo horário, né? Na mesma sequência ali da rotina. A gente fazia o momento devocional e fazia mais ou menos a mesma ordem, né? Todos os dias. A gente ainda faz dentro da rotina, né? Mas ali com 2 aninhos era tão importante que fosse assim, sabe? No mesmo local, seguindo mais ou menos a mesma ordem em todos os momentos, e ele foi entendendo, foi captando, hoje ele consegue até, claro, ele ainda não sabe ler, mas ele consegue já realizar a ordem do devocional por conta, se for necessário, né? Então, colocar isso na rotina e ser consistente é algo que vai ajudar bastante aí para quem tá querendo colocar isso na rotina, né? E colocar a mão na massa mesmo aí na questão do devocional. E trace um plano, né? Agora que você já tem o seu propósito, já ajustou suas expectativas, já pensou numa rotina aí que vai funcionar para a família de vocês, um horário, separe um tempo semanal para você se planejar. Sabe aquela coisa de fazer cardápio para a semana? De você separar assim, segunda eu vou fazer isso, terça aquilo, né? Um momento que você senta ali para traçar mais ou menos. Faz isso em relação ao devocional das crianças também. Pensa mais ou menos, essa semana nós vamos continuar a leitura de Gênesis, vamos ler tanto, né? Um trecho aqui e tal, vou fazer uma aplicaçãozinha, mas assim, coisa simples. Separa um tempinho. Se você baixou um devocional legal, tem um livro de devocional legal para fazer com os filhos, né? Fica até mais fácil, mas não quer dizer que você precisa ter esses recursos, né? Só separa um tempinho, 30 minutinhos, para você pensar. Eu vou disponibilizar para vocês um e-book chamado Hora do Devo, que tem até uma planilhazinha que você pode baixar para escrever o que você vai trabalhar. E nesse e-book eu explico tudo em detalhes, como eu faço e como vocês também podem fazer. Escolha o que você quer trabalhar. Às vezes a gente quer trabalhar alguma coisa, né, específica com os nossos filhos. Dá para fazer isso também. Escolha o que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar histórias do Velho Testamento, eu quero trabalhar o fruto do Espírito, eu quero trabalhar as bem-aventuranças, eu quero trabalhar as cartas de Paulo. Nossa, o céu é o limite. Escolha o que você quer trabalhar e vai trabalhando, né? Muitas pessoas já têm o hábito de fazer sazonalmente, né? Algo especial antes do Natal, algo especial antes da Páscoa. Mas vá trabalhando outros temas durante o ano, preparando o coraçãozinho dos seus filhos para a volta de Cristo, né? E não somente para essas datas especiais. E eu preciso sempre falar, né? Seja consistente. Não adianta nada, né? A gente fazer uma vez por mês isso. Eu sei que a gente vai falhar. Nossa, não vai ser todos os dias igual. A gente vai ter momentos mais difíceis. Nós somos seres que oscilam, né? Nós não somos imutáveis como o nosso Senhor. Nós oscilamos, nós fraquejamos. E por isso, por último, é muito importante que você dependa da graça. Haja o que houver, dependa da graça. 2 Coríntios 12:9 diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Dependa da graça para ensinar os seus filhos sobre a graça de Jesus. Não é nas suas forças que os seus filhos serão convertidos. Quem realiza isso é o Espírito Santo de Deus. E nós, mães, temos o privilégio de sermos uma das primeiras vozes a pregar o Evangelho para os nossos filhos. Mas mesmo assim, talvez algumas de nós não veremos nessa vida os nossos filhos se convertendo, nós não sabemos o dia de amanhã, mas eu quero, e eu acredito que você também, eu quero ser
aquela que vai pregar o evangelho e deixar nas mãos do Senhor, mas aquela que vai entregar a mensagem para os nossos filhos. Que se algum dia eles olharem para trás, eles nunca possam dizer, mas a minha mãe nunca me ensinou, nunca vi isso em casa, na minha casa não vi o evangelho, né? Que eles possam olhar para trás e dizer, nossa, a minha mãe sempre me falou sobre isso. A minha mãe me falava sobre Jesus, eu ainda não estava pronta, eu ainda não entendia, mas a minha mãe pregava o evangelho para mim. Que nós possamos ser essas mães, né? Que pregam o evangelho para os nossos filhos, entregam nas mãos do Senhor e dependem da graça de Jesus para que a gente possa ser consistente nisso, né? Dia após dia, tropeçou, volta, levanta, falhou, não tem problema, a gente sabe o caminho de volta. Então, fica aí o meu encorajamento para vocês, né? A gente entender que é importante e a gente colocar realmente a mão na massa para fazer alguma coisa, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no Mães pela Graça ou no J. Ebert. Vocês podem vir falar comigo, eu vou ficar muito feliz de poder conhecê-las também, saber um pouquinho mais de vocês, tá joia? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e obrigada mais uma vez por essa oportunidade.